Ministério do Turismo, ADERE, Stoller e ZF apresentam a importância da arte circense como profissionalização e sua transformação ao longo do tempo, com Luciene Domeniconi e Carol, intérprete de Libras. E agradecemos a ADERE, Stoller, ZF e Anisfran por contribuírem com a realização desse projeto. Com vocês, Luciene. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para essa conversa sobre o circo, um pouquinho da história do circo e também as possibilidades que o circo pode trazer de profissionalização, trabalho e também, como dizer, desenvolvimento humano. Bom, em primeiro lugar, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Luciene Domeniconi, sou atriz, palhaça, professora de teatro e circo, pedagoga em formação e comecei minha trajetória com a arte desde muito pequena, gostando de participar, assim como as crianças que estão aqui hoje, de me apresentar. E quando chegou a hora de escolher uma faculdade, eu escolhi a Faculdade de Artes Cênicas. Vim para a Unicamp, fiz artes cênicas, foi aí que tive meu primeiro contato com o circo, na disciplina Arte Circense, com o professor Monteiro, na graduação da Unicamp. Trabalhei no Lume Teatro, em Barão Geraldo, e ali, sob a orientação do professor Luiz Otávio Burnier, tive a minha iniciação em palhaço. Bom, em seguida continuei esse trabalho com crianças e jovens, como oficineira de circo, trabalhando muito em instituições como a Anisfran, onde estamos desenvolvendo um projeto, Oficina Semeando Artes Circenses, a quem somos gratos por esse espaço, por essa parceria maravilhosa. E também em escolas, trabalhando como professora de teatro e circo. Bom, se a gente começa a falar um pouquinho aí, brevemente, sem me demorar demais, sobre a história do circo, como surgiu o circo? Né? De onde vem? Como era o circo quando ele surgiu há muito tempo atrás? Que características ele tinha? Como era esse circo? Lá atrás, nos primórdios, gente, são muitos os registros que chegam até nós hoje de manifestações circenses. Então, lá mais de 5 mil anos atrás, na China, existem gravuras, pinturas dos guerreiros fazendo aquelas acrobacias, aquelas coisas que vocês conhecem bastante até hoje. Nas pirâmides do Egito também, gravações de paradas, desfiles, celebrando os generais vitoriosos, né? Sempre com demonstrações, números com fogo, destreza, habilidade. Na Grécia Antiga também, a gente vê na mitologia seres cômicos, engraçados. Nos esportes, as Olimpíadas, que vem desde aquela época, né? Já vemos essa coisa corporal da agilidade das artes circenses. Bom, é possível a gente vendo elementos do circo em vários momentos da história. Lá em Roma Antiga, temos o circo máximo, né? O Coliseu. Ali demonstração de coragem, de força, dominando os animais, os combates. E foi um grande período, um auge. Depois disso vem a decadência do Império Romano. E aí os artistas saem daquele espaço fechado ali no Coliseu, naquele circo, e vão para as ruas, para as feiras, são os saltimbancos, os bufões, né? Aquela coisa bem popular. Em 1768, a gente tem a notícia do primeiro picadeiro. O que é o picadeiro? Aquele espaço redondo do circo, onde hoje a gente vê as apresentações. Mas como surgiu essa ideia? Foi Philip Astley, um cavaleiro inglês, quem teve a ideia de fazer números de acrobacias em cima do cavalo. Então, o formato redondo auxiliava, porque a força ali centrífuga daquele espaço redondo ajudava a melhor realizar aquela acrobacia em cima do cavalo. E esse foi considerado o primeiro circo. Ali ele cobrava ingressos, já é um período de início da industrialização, então
as feiras, os artesãos já começam a perder um pouco do seu valor e o artista, para ganhar a vida, ele começa a ir para esses espaços fechados, então, ali onde é possível cobrar a bilheteria e ter o seu sustento, certo? Ele é considerado ali o início do circo moderno, como a gente conhece. Primeiro esses números com cavalos, de acrobacias equestres em cima do cavalo, depois outros números vão entrando, vão sendo acrescentados e vai se desenvolvendo. No Brasil, como acontece essa história? Bom, no Brasil, desde quando Pedro Álvares Cabral vem para o Brasil, já vinham junto nos navios também os cômicos. Eles vinham durante a viagem, né, meses para chegar aqui, eles já vinham se apresentando no navio e aqui também. Esse mesmo esquema de saltimbancos, artistas populares, de feira. Imagina a colonização no Brasil, aqueles lugares mais distantes, aquela família, geralmente uma família que ia, os parentescos ali, viajando na carroça e se apresentando aqui, ali, aqui, né? É o início do surgimento do circo no Brasil. Graças a esses artistas é que a cultura vai se espalhando e adentrando esses lugares mais longínquos. No final do século XVIII é quando a gente tem o circo propriamente dito aqui no Brasil. Aí começam a vir as famílias circenses, gerações ali no circo, né? O pai que ensina para o filho, que ensina para o neto, e ali vai passando, e ali eles trabalham naquele formato onde todo mundo fazia de tudo. Então, quem montava a lona era o mesmo artista que se apresentava no picadeiro, às vezes era o mesmo que estava cobrando a bilheteria, no intervalo ele vendia pipoca, e era tudo feito em família, onde ali um passava para o outro e todo mundo se ajudava. O tempo vai passando e o formato da sociedade vai se alterando também, né? Com o fortalecimento ali do capitalismo, começa a surgir a figura do dono do circo. Já não é mais só uma coisa da família, mas existe o patrão, que é o dono do circo, que começa a contratar os trabalhadores para vir trabalhar no circo. Começa a acontecer também um movimento das famílias circenses de querer que os filhos frequentassem a escola. Então, aquela criança que antes vivia só viajando com o circo, começa a ficar na casa de um parente para poder estudar, né? As famílias começam a ter essa preocupação. E isso vai mudando também o perfil do circo. Essa relação que antes era familiar, de uma relação de trabalho familiar, se torna essa relação de trabalho do patrão e do empregado, do contratado para o circo, né? O circo também começa a mudar de características. Atualmente, no circo contemporâneo, a gente vê o circo de lona, existe, mas tem muito o quê? Circo no palco, circo no teatro, circo na televisão, circo nos filmes, né? O circo ele começa a ganhar essa característica de espetáculo associado com as outras artes. Não é só no picadeiro, não é só na lona. E ele também começa os animais não são mais permitidos nos espetáculos. No início, né, tinha muito leão, elefante, mas com todo esse movimento que vai surgindo de proteção aos animais e tudo mais, vão surgindo essas proibições e sai o animal do circo. Também o risco, o perigo começa a ser mais controlado, né? Lá atrás no circo, o perigo, o risco era uma coisa mais forte, mais real. Conforme vamos vindo aqui para os tempos atuais, isso é uma coisa mais controlada. Tem a segurança, não se ficava tão exposto ao perigo como antes. Também é um circo que tem dramaturgia, conta uma história do começo ao fim. O principal, aí, o mais famoso, vamos dizer, que todo mundo já ouviu falar e já viu, ou na internet, em algum lugar, é o Cirque du Soleil, que traz essa característica bem contemporânea, de dramaturgia, de plasticidade, de coisa bonita de se ver de longe, né? Da maquiagem, dos figurinos, aquela coisa bem desenhada. Nesse período, então, gente, em que começa
se afastar do circo, esses membros da família, crianças que ficavam para estudar e tal, quem então iria trabalhar no circo? Se já não estava mais acontecendo o movimento de passar de pai para filho. Começam a existir então as escolas de circo, para formar artistas que desejam ir para o circo, que não necessariamente são de família circense, mas são artistas, pessoas que querem ir para o circo e começam a frequentar as escolas de circo. A primeira escola de circo do mundo surgiu em 1926 em Moscou. E depois dela foram surgindo outras. Na China, vão surgindo várias escolas de circo. Na década de 70, espalham-se, proliferam grande número de escolas de circo por todos os lugares, formando esses artistas que agora vinham não mais da família circense, mas que queriam aprender o ofício e queriam ser os trabalhadores desse circo. Ainda temos muitos circos, esse circo familiar, esse circo menor, mas as escolas de circo se espalharam por todo o canto. Uma das primeiras foi a Academia Piolim de Artes Circenses, em São Paulo. Depois dela vem o Circo Escola Picadeiro, também em São Paulo. Tem a Escola Piccolino de Artes do Circo, em Salvador. E a maior delas, que é a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro, que atualmente passa por um período de muita dificuldade, correndo o risco de ser fechada, uma luta muito grande, divulgando inclusive, abaixo-assinado, uma luta bem grande porque correndo o risco de ser fechada. Mas é a primeira escola da América Latina com profissionalização do artista circense. Então ali, quem faz aquela escola se torna um profissional da arte circense. E pode trabalhar em muitos lugares, como a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Um detalhe importante é que essas escolas de circo, elas são fundadas por artistas que vêm do circo tradicional, são das famílias circenses. Mas eles começam a se fixar, eles têm esse desejo de fixação em alguns pontos, e aí eles abrem essas escolas e começam a formar muitos artistas. Outra novidade importante em relação à arte do circo foi o surgimento dos projetos sociais ligados ao circo, que utilizam o circo como instrumento pedagógico. Esses projetos sociais de arte circense, eles não têm um objetivo exclusivo nem de formar artistas profissionais, nem de apresentar um espetáculo. Apesar que eles preparam espetáculos, né? Como nós hoje vamos ter aqui na Nisfran, nossa apresentação circense. É um objetivo importante, é uma coroação de todo o processo, mas não é uma obrigatoriedade, não é o objetivo principal. O objetivo principal é o objetivo da educação através do circo. Então, o circo como uma ferramenta educacional pedagógica. É uma ferramenta poderosa, muito possibilitadora, com muitas possibilidades de desenvolvimento do cidadão, do ser humano, independente de se vai se tornar um profissional do circo ou não. Quando a gente pensa em circo, a arte circense, a gente tem que lembrar que ela engloba muitas coisas, né? Dentro do circo a gente tem o quê? Malabarismo, trapezista, equilibrista, palhaço, tem aquele que tem que trabalhar o figurino, a música, muitas vezes tem a banda ao vivo, aquele que vai produzir, que vai administrar, que vai cuidar da luz, do som, enfim, gente, tem muitas possibilidades de trabalho no circo, mágico, né? E essa diversidade é muito bacana para o trabalho pedagógico, porque todo mundo pode se encaixar em algum desses itens, né? Alguma coisa eu posso me interessar. Eu posso não ser aquele que quer saltar, correr o risco, correr o perigo, né? Ou voar num trapézio, mas eu posso ser aquele que quer ser equilibrista, ou quer ser um mágico, né? De todas essas figuras
A do palhaço é muito específica também, né? Quando a gente vai trabalhando com crianças e jovens, às vezes a aproximação do trabalho com palhaço, no início aquela timidez, aquela inibição, nossa, mas vão rir de mim, será que é legal fazer alguma coisa, todo mundo dá risada de mim, né? E aí essa descoberta, não, é muito legal você fazer alguma coisa e você ter o objetivo de provocar o riso e você alcançar esse objetivo, né? O que mais que a gente pensa quando a gente fala circo, né? O que vem na nossa mente? Vem liberdade, sonho, medo, riso, coragem, perigo, habilidade, flexibilidade. São muitas coisas que o circo pode proporcionar, né? Em primeiro lugar, que eu vejo uma coisa muito importante quando a gente trabalha com circo, com as crianças e jovens, é que tudo é feito de maneira lúdica, com humor, com o riso. Que o circo ele tem que vir com essa leveza, né? Que é a característica dele. No espetáculo do circo tem aquele momento de tensão, lá as motocicletas naquele globo, o trapezista lá no alto, né? E depois vem o palhaço e faz a gente rir. Então ele vai trabalhando com esse medo, essa suspensão, e depois a alegria, a risada, o lúdico, a beleza, né? Então, nas oficinas de circo, eu vejo que, em primeiro lugar, como característica, vem essa característica de presença do lúdico e do riso, que são importantíssimas. As atividades de circo também são bastante importantes porque elas levam a um autoconhecimento. Então, eu vou me ver em situações bem diferentes daquela do meu cotidiano. Eu vou me ver em situações em que meu corpo vai estar de ponta cabeça, girando uma cambalhota. Parecem coisas simples, mas que provocam um sair da sua zona de conforto, sair daquilo que você está habituado, da rotina, e te coloca numa situação completamente diferente, né? O circo é muito importante também nessa característica aí do trabalho com as crianças e os jovens, a questão da socialização. Então, não sou só eu, tem o outro. Às vezes vou fazer um número em que eu dependo de alguém que me segure, ou eu preciso segurar alguém. Então, trabalha a confiança, a autoconfiança, a confiança no outro, né? A autoestima, se enxergar fazendo alguma coisa que você nunca imaginou que conseguiria fazer. É competitivo? É mais uma competição consigo mesmo, né? E uma coisa que eu sempre faço, que eu gosto de fazer muito nas atividades de circo, que é, terminou a atividade, faz uma roda, senta todo mundo e vamos conversar. O que eu venci em mim mesmo hoje? Qual foi o meu desafio que eu superei? Aonde que eu cresci no dia de hoje? Então, essa competitividade mais consigo mesmo, na superação de si mesmo, do que em relação ao outro, né? Vai trabalhar os medos, como a gente já falei, né? Essa questão corporal, de se ver em situações muito diferentes. E também na questão de vencer a timidez, né? O frio na barriga, e então uma vergonha de estar se apresentando, mas de repente vai descobrindo que é legal estar mostrando uma coisa que você nunca imaginou que fosse mostrar, né? Eu digo assim, né, já quase finalizando aqui a nossa conversa, chega o momento final do trabalho, que você está lá preparado para apresentar o espetáculo, e vem aquela questão, né? No que foi bom para essas crianças, para esses jovens, a atividade circense? Talvez ele esteja se vendo ali na palco, se apresentando, fazendo uma coisa que ele achou que ele nunca iria fazer. Que o imaginário do circo está para todo mundo, né? Até quem nunca foi ao circo. Se você fala circo, sabe o que é, né? Está no nosso imaginário, está nas nossas fantasias, nos nossos sonhos. É muito ancestral, tá na nossa, ele vem desde sempre na história. E isso fica na gente.
Então, estar no palco, apresentando o circo, fazendo algo completamente diferente da sua rotina, é muito capacitante, é muito importante nessa questão do desenvolvimento do ser humano. É muito rico, proporciona um crescimento muito grande. E aí, vamos só, para encerrar, a gente falar das possibilidades de atuação profissional do circo. Então, escolheu como posso me formar para ser um artista profissional que vai trabalhar no circo. Existem muitas opções de cursos livres, escolas de circo por todo lado, né, em instituições como aqui na Anisfran, e existe também as faculdades, principalmente Educação Física e Artes Cênicas, que tem a modalidade do circo dentro delas. E existem essas escolas de circo profissionalizantes mesmo, como eu falei para vocês, da Escola do Rio de Janeiro. E aí a pessoa se formou no circo e vai trabalhar aonde com essa formação, gente? Olha, são muitas opções hoje. O artista circense ele pode trabalhar com teatro, os espetáculos teatrais têm utilizado muito circo, shows musicais, até shows grandes colocam muitas vezes artistas circenses compondo ali o quadro da coreografia do espetáculo, né? Publicidade também, muitos eventos publicitários contratam artistas circenses em feiras, comerciais, eventos. Então é um campo que se abriu de bastante aplicação, de bastante possibilidade de trabalho. E finalizando, eu queria só agradecer a todos que proporcionaram esse momento da nossa conversa, agradecer mais uma vez aqui a Anisfran e que a gente possa ter esse olhar de ressaltar a importância do circo como uma parte da nossa cultura, parte da nossa história, que vem no imaginário e na formação de todos. E que possam existir muitos projetos como este, levando o circo, as crianças a terem essa possibilidade desse contato com a arte circense. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa tarde.